Olá, olá, você que nos ouve e nos assiste. Hoje é dia 18 de janeiro de 2021 e esse é o quinto episódio do podcast Os Biltres. Olá, olá, você que nos ouve e nos assiste. Eu sou Francisco Campos, falo diretamente de Milwaukee, aqui em Nova Lima. E ao meu lado, virtual e remotamente, está ele, o pusilânime maior, Elton Mendes, falando diretamente de Tampa Bay, no centro de Belo Horizonte. Elton, um abraço. Um abraço, Francisco. Um abraço a você que nos ouve, que nos assiste, que nos prestigia com a sua belíssima audiência. Esse é o quinto episódio de Os Biltres, numa semana que teve muita coisa. Teve Copa Super 8 do NBB, que teve os divisionais da NFL, que tem coisa de MLB e muito mais, num programa que está recheado de coisa legal, como diria os mais populares apresentadores de televisão do país. Muito bem, nós vamos começar. Então, com uma correção. Antes da gente começar, se você está nos ouvindo, assine este podcast nas plataformas de podcast quaisquer. Se você estiver no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Radio Public, no Anchor ou em qualquer plataforma. Tem esse tudo, a gente está em multiplataformas. Assine o nosso podcast que você vai receber sempre, toda vez que chegar um episódio novo. E se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de clicar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e dar o seu gostoso joinha para alavancar os Biltres para o topo do YouTube brasileiro. Não vai acontecer, nós sabemos que não vai, mas todos os vídeos que eu assisto, a pessoa fala, não se esqueça, esse negócio todo que você falou aí. Muito bem. Não custa nada. Não custa nada. Clica aí, pô. Clica aí pra você ficar sabendo em primeira mão que a gente mandar outro episódio aí pra você. E ativa o sininho, porque quando ativar o sininho, você recebe a notificação que chegou o episódio novo dos vídeos. Pois é, porque por enquanto só eu, o Elton e quem mais? E a sua namorada? A minha namorada e mais 2 pessoas são inscritos no canal. No YouTube? No YouTube. A minha namorada não segue no YouTube, não. Ela assiste, ela ouve os podcasts no Spotify. Ela é uma das 9. Ela é uma das 9 pessoas que ouvem o podcast pelo Spotify. Muito bem. Bom, eu quero começar falando aqui sobre fazer uma pequena correção em relação ao podcast passado, que no podcast passado eu falei que o James McCann estava nos White Sox, e é mentira, ele jogou nos White Sox e aí ele foi transferido para os Mets, né? Aproveitando então essa deixa, eu vou começar a falar de MLB, só as transferências que aconteceram aqui. O DJ LeMahieu, que jogou a última temporada com os Yankees, ele era um agente livre, ele saiu, né, ele saiu da agência livre, né, ele foi contratado de novo pelos Yankees. Era um jogador que estava sendo disputado, os rumores estavam dando conta de que ele ficaria talvez na Filadélfia, ou melhor, que ele iria para a Filadélfia, e na verdade ele continuou nos Yankees, receber um contratinho de $90 milhões por 6 anos, né? E os Yankees também fizeram uma outra manobra, que foi Corey Kluber, o ex-arremessador dos Indians e também do Texas Rangers, foi para o time de Nova York por um ano, contrato de um ano, por $11 milhões. Imagina um contratinho de quase $1 milhão por mês. Ele, só um detalhe, ele já foi Cy Young, né? Como eu disse anteriormente, Cy Young é aquele prêmio que é dado ao melhor arremessador de uma das ligas no campeonato. Ele já foi Cy Young em 2014 e em 2017. Em 2019 ele sofreu uma lesão, foi até curioso, porque assim, em 2019 ele sofreu uma lesão num jogo contra os Marlins,
em que ele arremessou a bola, o camarada rebateu, a bola voltou no antebraço dele e quebrou. O braço dele foi... porque se você não sabe, a bola de beisebol é dura. Uhum. Né? Então, assim, quebrou o braço dele, ele ficou fora um tempo, retornando e tal. E aí, no ano passado, ele foi para o Texas Rangers, e lá ele também sofreu uma contusão no ombro, também ficou boa parte da temporada, que já foi curta, também sem jogar. Mas agora ele vai para os Yankees na temporada, que, por sinal, a MLB sinalizou, se eu não me engano, no nosso primeiro episódio do podcast, eu falei que a Liga tinha sinalizado que a pré-temporada, né, o Spring Training, ia começar em tempo e eu estava trucando. A MLB tornou a falar de novo. Ó, nós vamos começar na hora, viu? Então, diz que vai. Outra coisa, Pedro Baez... pode falar. Não, conclua. Pedro Baez, o arremessador Pedro Baez foi para o Houston Astros e o outro arremessador, Art Bradley, também ele foi para os Phillies. A nota triste foi que Tommy Lasorda, o lendário manager, lendário técnico do Los Angeles Dodgers, morreu aos 93 anos de ataque cardíaco. E assim, ele era muito curioso, porque assim, ele era muito aguerrido, ele era muito intenso ali na condução do time. Só que assim, tem cenas que são hilárias, né? Eu vou colocar nas nossas redes sociais os vídeos, 2 vídeos dele. Um vídeo em que ele chega pro umpire, né, pro juiz, enquanto está naquela visita que o técnico faz ali no montinho para conversar com o jogador e tal, saber como é que ele está, não sei o quê. Só que assim, na época não tinha tempo limite, né? Hoje em dia tem um tempo assim, meio do bom senso, o juiz não deixa muito tempo. Naquela época deixava mais, só que ele demorava muito. Aí, por mais de uma vez, ele chegou para o juiz e perguntou assim: escuta, não, eu preciso conversar com o meu jogador aqui, ué. O que você acha? O que você acha que eu devo fazer? Virou para o juiz e perguntou: o que você acha que eu devo fazer? Eu devo deixar ele aqui ou devo chamar o outro? O juiz pega e fala com ele assim: ó, o que você vai fazer? Eu não sei, eu sei que você não pode demorar esse tanto aqui. Não, mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha que eu devo fazer? Olha, eu quero que você ande depressa. Não, então eu vou, já que você está falando que é para eu chamar o outro, eu vou chamar o outro. Aí chamou o outro jogador, falando que foi o juiz que mandou chamar. E além disso, eu vou colocar esse vídeo também, ele tem uma briga lá com o Phillie Phanatic, que é o mascote do Philadelphia Phillies, arruma uma confusão lá com aquele quadriciclo dele, ele foi com o bonequinho do Tommy Lasorda, Tommy Lasorda parece que não gostou muito, mas vai lá e briga e tal. Bom, de MLB, era isso o que eu tinha para dizer. Falei que ia ser rápido. NHL não tem nada, vamos falar de NBA agora. Vamos. NBA, a gente fala que como ainda está muito no início, então não tem tabela, não tem resultados, porque tem jogo todo dia, tudo. Mas a gente pode passar a tabela ou não? Ou deixa para depois? Deixa para depois, né? Tabela, não. Então vamos lá. Vamos para notas rapidinhas sobre a NBA. O Washington Wizards tem o 5º jogo seguido adiado por causa de Covid. Caramba. Ia ser o jogo contra o Charlotte Hornets, que ia ser nesta quarta-feira, em Charlotte. Mas os testes realizados no fim de semana deram positivo para 6 atletas da equipe e outros 3 precisaram passar pela quarentena por ter entrado em contato com pessoas diagnosticadas com o vírus. O Washington Wizards é o time do brasileiro Raul Neto, Raulzinho, ex-Minas, e é o time atual do Russell Westbrook também, que foi trocado com o John Wall no início da temporada. Por falar em troca, nós tivemos a troca do Barba, né? A gente vai falar da troca do Barba. Continuando, agora uma notícia boa. A gente fala muito que o Uncle Drew, o Kyrie Irving, é uma pessoa muito, vamos dizer, duvidosa, né? O cara já falou até em terraplanismo. Mas as pessoas, a gente não sabe se ele vai continuar nos Nets, se ele vai embora dos Nets, porque agora com a chegada do Barba, né? 2 fominhas num time não vai dar certo, né? Vai lembrar os fominhas de Dimsdale. Para você que assistia Padrinhos Mágicos, tem um episódio que o time ajuda os fominhas de Dimsdale. O problema do time é que ninguém gostava de passar a bola um pro outro. Mas o Kyrie, segundo o Stephen Jackson, amigo do George Floyd, vocês sabem, o George Floyd, do caso da morte do George Floyd, o Kyrie comprou uma casa para a família do Floyd, para viúva e para os filhos não sei se é uma ou mais de um filho do George Floyd.
Então o Kyrie comprou uma casa para a família e é uma atitude bonita do Kyrie, assim, envolvido em muita polêmica, mas ainda bate coisas boas no coraçãozinho do Uncle Drew. Não, tem. Se o Kyrie Irving tem uma coisa muito boa na vida dele, é que ele é vegano. Entendeu? Então ele sempre advoga pela causa animal e por causa disso ele merece também o nosso aplauso. Bom, duas vezes. Que mais? Luka Doncic superou a marca do Michael Jordan em número de triplos duplos. Caramba. Chegou ao 29º na carreira da NBA, desde que ele chegou na liga há 2 temporadas, vindo do Real Madrid. Mas segundo ele foi egoísta e ficou bolado porque ele chegou ao 29º triplo-duplo na vitória contra o Chicago Bulls. Ele não gostou, não. Jota, né? Ele não jogou, não. Aspas pro tesouro. No segundo tempo eu joguei terrível. Fui um tanto egoísta. Não fui eu na segunda parte. Dei uns arremessos que não devia. Tinha que ter sido melhor nesse aspecto. A verdade é que não foi um bom jogo da minha parte. Deveria ter sido muito melhor. No final, os números não importam. Deveríamos ter vencido esse jogo e sair mais fortes no próximo. Humilde, né? Não, ele foi humilde, conseguiu o triplo-duplo, mas o time perdeu. Perdeu 117-101. Perdeu pro Chicago Bulls. Cara, eu não sei se eu tô ficando doido ou eu tenho notado os placares dos jogos da NBA cada vez mais altos. Sim. Ontem os Clippers fizeram 129-96. Cara, isso aí... Nossa, 129, cara. Eu lembro, antigamente eu assistia jogo de basquete, quando o time passava de 100, a gente achava, nossa... Era um evento. Os Clippers ganharam do Sacramento Kings no dia 16, 138. Nossa, velho. Daqui a pouco esses caras vão fazendo 200 pontos por jogo. Vai ser por aí. Mas só um fato pra gente fechar a NBA. A vitória acachapante, estonteante do New York Knicks, que ganhou 105-75 do Boston Celtics. Caramba. É só isso mesmo. Não. O resultado acachapante. Você tá louco. Pô. Saindo da bola laranja da terra do tio Sam. Não, senhor, não ia falar do Barba? Do Barba, bem lembrado. Antes do Barba, essa é uma frivolidade, mas tem a ver com a NBA. Que a NBA quer liberar ou trocar o Kevin Porter Jr., o Cleveland Cavaliers quer trocar o Kevin Porter Jr. após um ataque de fúria do jogador no vestiário. Ele disse que ele ficou muito puto, mas muito puto, ao entrar no vestiário e descobrir que a franquia deu o antigo armário do jogador pro jogador que chegou, o Torran Prince. Não sei se é assim que fala o nome dele. Sei lá. O Torran Prince. Ou então Torran Prince. Torran Prince, Ele ficou tão puto, mas tão puto, que ele começou a gritar e jogar comida. Ele chilicou. Falei, não, pô, ele jogou comida. Não, eu quero meu armário de volta. Tudo. O técnico ficou puto, o gerente geral da franquia mais ainda. E agora ele ainda nem estreou na temporada atual, mas agora os Cavs querem despachar o Kevin Porter Jr. por chilique. Você lembra de jogador dispensado por chilique? Eu não me lembro de caso. Eu lembro sim. Eu lembro e eu vou te contar um caso. Antes a gente vai falar do Barba aí. Não, sim, pois é. Eu também tenho que falar no negócio do LeBron lá que eu vi. Te contar tem um jogador de beisebol, um arremessador, chama Chris Sale. Hoje ele é arremessador do Boston Red Sox. Na época ele era arremessador do Chicago White Sox. Cara, e o Chicago White Sox, ele tem um uniforme que é horroroso. Horroroso. É muito feio. E aí, bicho, o cara chegou lá
acordou, foi lá, tomou um café, aí depois almoça, já vai para a concentração lá. Aí eu sei que o cara chega no vestiário e aí já tá lá, o negócio tudo pronto, arrumado, né? Com as roupinhas tudo pendurada lá. E hoje nós vamos jogar com esse uniforme aqui, beleza, galera? Beleza. Aí o pessoal saiu do vestiário lá, eu sei que ele ficou sozinho no vestiário. Eu falei assim, não vou jogar com esse uniforme, eu não jogo não. Além de muito feio, esse uniforme é desconfortável. Ele pegou uma tesoura e saiu cortando os uniformes lá do vestiário, cortou vários uniformes ali e tal, de modo que inviabilizou a utilização daqueles uniformes para aquele jogo. Aí ele jogou e tal, e assim acabou, ele foi dispensado. Aliás, eu não tenho certeza se ele jogou naquele dia, mas logo em seguida ele foi dispensado. Ele não quis jogar, cortou. E, assim, e o pessoal faz uma piadoca, que é a seguinte, existe um arremesso no beisebol que chama cutter, né, que faz um movimento de cortar. Então, depois disso, o pessoal começou a pegar no pé dele e falar que ele é muito bom no cutter. No cutter. Então, assim, chilique, já vi esse do Chris Sale. Pra gente finalizar o assunto NBA, ou como diria Alex Escobar do Globo Esporte, NBA. Ridículo. Não, muito amigo do Dunga. Muito amigo do Dunga. Dois ouvintes, nós mandar um abraço para vocês. O Barba, o nosso querido James Harden, estreou no Brooklyn Nets no último dia 16, na vitória contra o Orlando Magic 122-115, e já chegou, como diria Everaldo Marques, dando voadora no lustre. Apesar de estar roliço, viu? Apesar de estar menos roliço do que estava em Houston. Até vi uma foto do povo brincando que o Barba foi o gordinho de Taubaté. Ele forçou Tarruliça para ser trocado. Tarruliça. Mas o Barba anotou 32 pontos, 14 assistências e 12 rebotes. E o Duran, nesse jogo, anotou 42 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Mas o Barba chegou dando voadora no lustre, num time que, se encaixar, que ainda tem DeAndre Jordan, que ainda tem o próprio Kyrie Irving. É basicamente os Estados Unidos que ganharam o Mundial da Espanha em 2015. Pô, será que vai? Será que agora vai? E, então os Nets estão muito bem cotados. Se manter todo mundo saudável e se o Barba afinar, pode ser que os Nets cheguem longe. Eu tô pagando para ver, porque inclusive eu quero ver se ele vai emagrecer um pouco mais. Aqui, eu quero só dizer uma coisa, antes da gente encerrar a NBA, se a gente estiver encerrando, que é o seguinte, eu vi um lance do LeBron James, eu estava vendo o Sport Center americano lá, rapaz, o cara chegou ali na zona morta, na frente do banco de reserva do seu próprio time. Ele chegou, ele arremessou a bola, na hora que a bola saiu da mão dele, ele virou de costa para a cesta e tipo, falou com o time dele, pode ficar, tipo assim, pode olhar lá que vai cair. E a bola caiu, cara. Isso é impressionante, o LeBron James. Eu vou ver se eu acho esse lance aí e vou ver se eu coloco lá nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Agora a gente troca o basquete nacional pelo... Não, a gente troca o basquete da NBA pelo NBB. Exato. O NBB que está na disputa da Copa Super 8. O que é a Copa Super? Isso eu quero te pedir agora. Explique para toda a nossa audiência que está ávida em saber o que é a Copa Super 8. A Copa Super 8 é um mata-mata dentre os 8 melhores equipes da Liga, que terminam o primeiro turno nas 8 primeiras posições. Eles jogam em jogos... por isso Super 8, eles jogam em turno único, em jogo de ida, em jogo de mata, né? Mata-mata, só mata, né? Jogo de mata, valendo uma vaga para Liga dos Campeões de Basquete das Américas. Pois é, aí então é o seguinte, o campeonato já começa no que seria as quartas de final. Quartas de final, 8. Né? Que são 8, ou seja, a primeira fase já é quarta de final, que são 8. Na primeira fase, enquanto eu só comento o jogo do Minas, puxa os outros resultados aí para nós, porque nas quartas de final,
O Minas, nós falamos no episódio passado, o Minas ia pegar o Mogi. Então, o Minas pegou o Mogi no dia 15 e, assim, não é que pegou o Mogi, ele atropelou o Mogi. Ele trucidou o Mogi. Entendeu? Como diz um amigo meu, deu uma suvacada no Mogi. Deu uma suvacada no Mogi de 96 a 71. 96 a 71, cara. É muita coisa. O Minas jogou muito essa partida. E com o time todo pontuando, se manteve líder no placar durante a partida toda. Chegou um momento que o Minas abriu uma vantagem tão larga que entrou o terrão no final do jogo. Exato. Olha aqui para você ver, o placar por quartos. No primeiro quarto, o Minas ganhou de 29 a 16. No segundo quarto, 31 a 24. Ok. 22 a 14 no terceiro e 14. Foi o único quarto que o Minas perdeu, foi 14 a 17. Perdeu por 3 pontos só no último quarto. Placar total, como eu falei, 96 a 71. Né? Quem pontuou os top estatísticas, o Johnson Sr. Aí sim. Com 18 pontos, JP Batista com 15 e Gui Santos com 11. Eu tô gostando que o Gui Santos está tendo mais minutagem, está mostrando por que ele tá. Por que o Alexander Petrovic chama ele para a seleção. Então ele está justificando as idas à seleção. É um menino muito bom. Ele foi o líder em rebotes na partida. O JP com 9 rebotes, JP Batista 7 e o David Jackson com 5 e o Parodi com 6 assistências. Exato. Pelo lado de Mogi, o Wesley, nosso queridíssimo Wesley Castro, líder em pontos em rebotes, 14 pontos e 5 rebotes. Em assistências, o Flúvio, o interminável, com 7 assistências. E o nosso grande Mr. Obrigado, Dominic Coleman, com 13 pontos. Então, o Minas jogou muito. E agora, vamos passar os outros resultados da Copa Super 8. Faz favor. Também jogaram no dia 15 também São Paulo e Clube Atlético Paulistano. 7-8-6-5 para o Tricolor Paulista. Destaque para o Lucas Mariano com 21 pontos. Ah, que preguiça. Pelo lado do paulistano, o Mike teve 15 pontos. No terceiro jogo, no dia 16, Bauru e Fortaleza. 69-61 para o time do interior de São Paulo. Destaque da partida, Gui Deodato, 20 pontos. Eu gosto do Gui Deodato. Gui Deodato jogou a última temporada aqui no Minas. Foi feliz aqui no Minas. Né? Sim. E o nosso querido Tyrone dos Backyardigans com 15 rebotes. O nosso Backyardigan favorito. E o Alex Garcia, 5 assistências. Se fosse temporada passada, isso podia ser tranquilamente um jogo do Minas. Exatamente. No Fortaleza teve o Rachão. O Rachão. E o Holloway. Escuta, tem mais um jogo aí, não tem? Flamengo e Franca. Franca. Flamengo e César e Franca. O Tchusito. Com 19 pontos. E o Olivinho, Deus da Raça, com 17 pontos e 11 rebotes. Ou seja, o Olivinha foi o cestinha do Flamengo? Não, foi o vice-cestinha. Tá. O cestinha foi o Tchusito. Tá bom. E o Danilo Fusaro, com 18 pontos. E o André Góes, com 16 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. André Gressin. O nome dele é André Gressin. É interessante chamar a atenção de que o próximo confronto do Minas é amanhã, dia 19 de janeiro, às 8 horas. E o jogo vai ser transmitido tanto pela ESPN quanto pelo DAZN. O chaveamento ficou Minas e São Paulo e Flamengo e Bauru. Esses dois fazem a final no sábado. Final da Copa Super 8 no sábado, dia
dia 23, com transmissão da TV Cultura e dos canais ESPN. Pois é, eu achei bacana que a Liga Nacional de Basquete ela teve o cuidado de coordenar lá com a NFL a final do Super 8 cair no sábado e as finais de conferência da NFL caírem no domingo. Bacana que eles entraram num acordo lá para não encavalar, senão a gente não ia conseguir assistir tudo. Aproveitando a deixa que nós falamos da palavra... Só um porém, rapidinho. Se você está em Belo Horizonte, essa informação aqui vale para você que está em Belo Horizonte, para você ver a final da Copa Super 8, esperamos que com Minas lá, na TV Cultura, é no canal 40, na TV aberta, canal 40. Se você tem TV a cabo, eu não sei. Mas deve passar também, no YouTube da TV Cultura. No YouTube da TV Cultura. Se você não tiver TV Cultura na sua casa, procurar por TV Cultura, que você acha YouTube, facilmente. Eu ia ver só um comentário nada a ver. Comenta, não, nós estamos aqui para falar coisa nada a ver. Eu tô aqui falando, eu vi que tem um rabisco no meu braço, eu olhei e falei, é. Nossa. Tá vendo? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Ah, tá, o trem que você fez uma tatuagem, né? Só que eu fui olhar, tá. Eu falei, o que meu braço tá rabiscado? Falta de costume. Você fez a tatuagem, você não tá acostumado com sua tatuagem ainda. Ainda não. Como é que chama? Isso aí, a tatuagem está escrito o quê? Tem uma data que é 30/9/2020 e tem escrito embaixo Levanta e Anda, que é a música do Emicida. Eu achei que Levanta e Anda era aquela da passagem bíblica lá, que falou o sujeito, levanta e anda. E não, minha mãe falou isso, na música do Emicida. A data 30/9/2020 foi a data da minha defesa de TCC. Muito bem. Agora que você já é um TCCudo. Um TCCudo. Eu me tornei TCCudo. Falar de NFL agora? Vamos falar de NFL e eu queria trazer só um detalhe que assim, você está aí no Raymond James Stadium em Tampa, né? E eu estou aqui em Milwaukee. Um dos confrontos que nós vamos ter, e nós vamos falar sobre ele já, será de Tampa Bay Buccaneers contra Green Bay Packers. Green Bay Packers, para quem não sabe, fica no estado, ou Green Bay Packers não, a cidade de Green Bay, a cidade de Green Bay fica no estado do Wisconsin, e que fica no mesmo estado onde fica a cidade de Milwaukee. Muito bem. Você que viu muita eleição, você ouvinte, espectador que viu muito sobre a eleição americana, Wisconsin, então, é onde fica Green Bay e Milwaukee. Aliás, vamos pegar o gancho, vamos falar dos jogos dos Packers, vamos começar com os Packers? Vamos, esse mesmo. O primeiro jogo, né? Isso. Green Bay 32, os Los Angeles Rams 18, num jogo que o Aaron Rogério dominou de novo, jogou assim, parecia que ele estava no sofá da sala, fazendo cafuné na Danica Patrick e vendo a propaganda da State Farm. Eu não sei, cara, mas eu acho que ele não namora mais a Danica Patrick. Não, mas é porque eu lembrei da Danica Patrick. Ah, tá. E vendo ele fazendo aquela propaganda do Discount Double Check. Da State Farm. Esse jogo foi interessante porque começou com a expectativa de ser o melhor ataque, né, contra a melhor defesa. Porque o melhor ataque do Green Bay, o Green Bay anotou em média 31,8 pontos ao longo da temporada. E a defesa dos Rams foi a defesa que mais conquistou touchdowns defensivos, com 5 touchdowns defensivos. E aí, só que chegou lá na hora, não teve jeito, velho. O Aaron Rodgers, ele tá muito voando. Realmente, se ele não for MVP, vai ficar meio estranho, né? Assim, o detalhe é que o objetivo dos Rams era correr com a bola, né? Mas aí, correr com a bola precisava combinar com a defesa de Green Bay. O Ken Akers teve 18 tentativas para 90 jardas só. Que era a grande arma dos Rams, que era o Cam Akers, o running back. Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Para ganhar, o Green Bay devia tentar fazer funcionar a linha ofensiva, mas ela estava sem o Bakhtiari. Acontece que com relação a ataques, né? Aí com a presença do Aaron Rodgers no pocket,
Não dá para competir, né? Detalhe que Não ele dá. anotou ao longo da temporada, por enquanto, né? 48 touchdowns e apenas 5 interceptações. Cara. Essa proporção é muito gigantesca. Quem anotou os touchdowns? O Rodgers correu para 1, o Aaron Jones anotou outro, o Allen Lazard anotou um terceiro e o Devante Adams também anotou um TD. Pelo lado dos Rams, o Cam Akers correu para um touchdown e o Van Jefferson também anotou um touchdown. Acho que o que eu posso falar desse jogo é que o Green Bay mais uma vez mostrando por que tal é o grande favorito aí para o Super Bowl. Talvez, na minha opinião, é o grande favorito ao título pelo que está jogando o Aaron Rodgers, pelo que está jogando o ataque do Green Bay. Ele tem várias armas, não é só não um ataque que só tem um jogador. O Aaron Jones corre muito com a bola. O Aaron Jones correu para quase 100 jardas, correu para 99 jardas. É muito impressionante também. É muito impressionante. Os recebedores, Allen Lazard, Devante Adams, o Robert Tonyan, que é o tight end, e o Valdes-Scantling, os dois tight ends também fazendo um trabalho muito importante, tanto nos bloqueios quanto recebendo bola. E assim, do jeito que tá, e é aquele negócio. Green Bay, o Aaron Rodgers joga pela primeira vez na carreira uma final de conferência no Lambeau Field. Jogar no Lambeau Field é uma coisa terrível para todo mundo. É frio demais lá. É muito frio. Para você ter uma ideia, a expectativa de clima para o jogo domingo é de menos 2 graus, com neve. Então, assim, o jogo vai ser o jogo no horário de cima ou no horário de baixo? Não sei. Não me lembro. Mas mesmo assim, independente do horário, é menos 3, menos 4. Então é um clima hostil para quem não está acostumado. Ainda mais que o Green Bay Packers vai pegar um time da Flórida, que está acostumado com um clima completamente calorzinho diferente. Gostoso. Calorzinho gostoso, 18, 19 graus, aquela coisa. E assim, vai ser complicado. Não sou aqui. Quando eu fui a Tampa Bay, lá para ver o jogo do Tampa Bay Rays, eu passei um calor desgraçado naquele lugar lá. Tava fazendo mais para frente de 30. Entendeu? Dependendo da época do ano, os caras passam. Lá faz muito calor. Os caras vão estranhar muito o jogo. É como. Porque a Flórida é um clima parecido com o que a gente tem aqui no país, sudeste do país. Então, assim, o choque climático vai ser grande. E como a gente está falando, para a gente não perder o pique, vamos falar de Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints, que é um jogo que vai ser o adversário do... que vai sair o adversário do... Vamos lá. Que saiu o adversário do Green Bay Packers. Você deu uma travada aí, né? Deu uma travada. Foi o jogo de Tampa Bay Buccaneers contra o New Orleans Saints. Poderia, e foi, né, o último jogo do Drew Brees na carreira, mas ele pegou Tom Brady pela frente. E aí, cara, o jogo começou mesmo, porque o jogo tava meio xoxo, né? O primeiro tempo foi chatão. Terminou 3-3, se eu não estou enganado, o primeiro quarto, né? Aí o jogo, só que aí, quando o Drew Brees sofreu interceptação, o jogo começou. Aí o jogo começou e as coisas voltaram assim, a acender, né? O jogo estava devagar, ataca aqui, ataca ali, ataca aqui. Mas, cara, Tom Brady jogou de novo muita bola. Foi como quem disse, foi o Anthony. Peraí. É que eu abri no site da NFL, começou a sair. Aí eu buguei. Como disse o Anthony Curti, eu vou tirar isso dentro. Como disse o Anthony Curti na transmissão, no vídeo do canal dele, o Tom Brady é inevitável. Inevitável, tá bom. E assim, mas por que ele é inevitável? Vou explicar.
O cara cresce numa hora dessas. Tampa foi atropelado 2 vezes pelo New Orleans Saints na temporada regular. Teve um Sunday Night Football que Tampa fez 7 pontos, eu acho. 5 ou 7 pontos, não sei. Uma coisa assim. Pois é, o interessante... o Tom cresceu e forçando turnover e pontuando e punindo. Porque não é só forçar o turnover, é castigar. Cara, e assim, respondendo a pergunta que você fez, o primeiro jogo que é às 5 horas da tarde, 5 e 5, é o jogo do Tampa Bay Buccaneers contra o Green Bay Packers, né? E aí o outro jogo, Buffalo Bills e Kansas City Chiefs, que vai ser à noite, né? Esse negócio aí, cara, é o seguinte, o Tom Brady, ele... Porque o cara vai... Tem 2 dados aqui. O cara vai para a 14ª final de conferência dele, entendeu? A primeira na NFC. Pois é. Aí, a outra informação, nós vamos voltar nessa primeira já. A outra informação foi a 3ª vez que o Drew Brees é eliminado em casa. 3ª vez seguida, aliás, né? Só com um detalhe que eu vou amarrar aqui, o Tom Brady vai para a 14ª final de conferência, você falou a primeira pela NFC, ok, a primeira pela Conferência Nacional. Isso aqui vai ser, eu acho que sim, eu acho que não se pode mais não falar que o Tom Brady é o melhor de todos os tempos, entendeu? Sempre se falou que o Tom Brady, mas o Tom Brady também jogar com o time de New England, jogar com o Bill Belichick é fácil. E não sei o quê. Só que agora é o Tampa Bay Buccaneers. E assim, o primeiro ano do cara, ele já levou o time do Tampa Bay Buccaneers para a final de conferência. Então, assim, ainda que ele não avance para o Super Bowl, eu acho que assim, só o fato dele ter chegado ali já é muita coisa para a carreira dele. Com um detalhe, né? Se porventura ele ganha de Green Bay, o time dele ganha de Green Bay, primeiro, ele vai tirar o Green Bay do Aaron Rodgers, que já é assim, putz. Do MVP da temporada. Aí tem um dado a mais. O cara vai ser ele vai ser o primeiro quarterback a levar o seu time para jogar o Super Bowl em casa. Para quem não sabe, nunca na história da NFL um time jogou, né? Nem ganhou, não. Um time jogou o Super Bowl em casa. Ou seja, o Tom Brady está quase conseguindo isso. Imagina. Ele pode chegar para mim, só essa final de conferência aí que ele levou o time dele já é para sepultar essa discussão se o Tom Brady é melhor do que os outros, entendeu? E o Tom Brady lançou para 199 jardas, que não é nem um número expressivo. Ele lançou para 2 touchdowns, fez um sneak, que ele é craque naquele quarterback sneak. Ele parece uma carreta engrenando para entrar na galera. Ele só correndo também, né? Aí o outro touchdown foi do Leonard Fournette e o outro do Mike Evans. Pois é. Pela defesa a gente tem que falar das interceptações, o Devin White e o Sam Buttin e o Mike Edwards interceptaram o Drew Brees. E foi um negócio... E que jogo terrível pro Drew Brees. 3 vezes interceptado. Um touchdown só. O outro foi do James Winston. E o que é o mais engraçado... Já que o James Winston tá aqui... Esse mesmo... Olha a diferença. Esse mesmo Tampa Bay Buccaneers do ano passado com o James Winston, com o mesmo corpo de recebedor, Mike Evans, teve Ronald Jones, teve Cameron Braid, Chris Godwin. Com o James Winston, o time chegou a 7 vitórias. O Tampa já está com 13. Foi 13 vitórias na temporada. O Tampa chegou na final de divisão só trocando o quarterback. Porque o Gronkowski nem fez. O Gronkowski não fez tanta diferença. Mas chegou na final de conferência trocando o quarterback. O James Winston fez uma graçola, lançou para 56 jardas e fez um touchdown. Cara, foi bonito demais. Bonito demais. Lançando pro Tre'Quan Smith. Agora, deixa eu te falar uma coisa.
Quando eu fui, na minha vida inteira, eu só assisti a um jogo de NFL, que foi exatamente nesse estádio aí onde você está. Aí, naquelas pílulas do Mancha lá, ele fala, né? Os jogos de futebol americano só são interrompidos por neve não é, por chuva não é, só é interrompido por tempestade de raio. Pois muito bem. No dia que eu fui ao jogo lá, foi o primeiro jogo aquilo ali foi 2016. Foi em setembro de 2016. Foi o primeiro jogo do Tampa Bay Buccaneers em casa na temporada de 2016. Foi Tampa Bay Buccaneers contra Los Angeles Rams. Ali tava um calor, cara, mas estava tão quente. E eu peguei um assento, estava lá, eu peguei o mais barato, era lá no alto, lá. E, cara, tomei um sol na cabeça. E eu eu mudei o meu lugar lá, fui para um lugar mais alto ainda, mas é porque é um lugar que tinha uma sombrinha. Tá bom. Daí a pouco chegou, o tempo fechou. Começou o tempo fechar e a gente olhava lá no fundo e começava a vir na chuva vindo. Começou a cair raio pro lado de lá, começou a cair raio e a chuva aproximando. Daí a pouco apareceu no telão assim, ó. Isso estava faltando o quê? Uns 5 minutos para acabar o último quarto. Aí o sujeito falou assim, apareceu escrito no telão, galera, o jogo vai ser suspenso aí, ó. Vocês façam favor de caçar a briga aí e depois a gente volta. A gente avisa. Aí o jogo foi suspenso, caiu um pé d'água, mas foi tanta chuva que caiu, com raio, com trovão e tal. Daí a pouco voltou. Aí na hora de voltar, na hora que o jogo voltou, aí já tinha um monte de gente que foi embora, largou aqui para lá, o povo foi embora na chuva. Eu já peguei já fui para um outro assento lá, completamente diferente, já na parte mais de baixo lá. Aí, cara, teve um lance que era o seguinte: o Tampa Bay tinha a posse de bola. Se o Tampa Bay fizesse o touchdown, ele ganhava o jogo. Era só isso. O cronômetro zerou, a bola na mão do James Winston. Aí, assim, acho que ele estava tão programado em fazer uma jogada, que é assim, ou eu jogo para o lado direito ou eu jogo para o lado esquerdo. As defesas, os campos abriram, ficou a avenida, assim, ele ia correr, sei lá, 15 jardas, talvez, se tanto. E ele não correu, ele não teve coragem de correr. Quando ele acordou, assim, que ele podia correr, aí já apareceram uns 4 sujeitos lá do lado dele e jogaram ele no chão. E o James Winston não ganhou aquele jogo porque ele não teve coragem. Depois de eu ter ficado lá, eu tô puto com o James Winston. Depois de eu ter ficado lá, cara, nós ficamos mais de 1 hora esperando a chuva passar lá, por baixo, lá na parte interna do estádio, lá, e o cara não ganhou o jogo, não quis ganhar o jogo. E a derrota do Tampa Bay Buccaneers. É foda. Bom, tô mais calmo agora, tô mais tranquilo. Mas acho que esse jogo a gente fecha a final da NFC, que vai ser entre Tampa Bay jogando em Green Bay contra os Packers. Exato. O segundo jogo do sábado foi Bills e Ravens. Né? Os Bills com 27 anos, 27, mais velho que eu sei, sem chegar à final de conferência. 27 anos sem chegar à final de conferência. E agora vai. Né? Agora vai. Antes de qualquer coisa, Justin Tucker 1-3. Isso foi um absurdo. Justin Tucker errando sequencialmente field goals. Absurdo. Mas Justin Tucker que erra 1 por ano, ele errou 2 por ano. 2 num jogo. Exato. O Lamar sofreu... Não, peraí. Esse ano o terceiro que ele erra esse ano. É o terceiro que ele erra esse ano. Esse ano, ele é o segundo. Nunca na carreira dele, ele tinha errado 2 field goals em um jogo. A primeira vez foi sábado. O Tyler Bass também 1-3 também. É porque estava ventando demais aquele dia lá no jogo. Estava ventando muito. Agora, o problema foi que assim, que os Ravens começaram com uns snaps horrorosos e assim, atrapalharam demais a configuração ofensiva dos Ravens, os snaps horríveis. E aí, teve um detalhe, na verdade foram 2 detalhes, né? A lesão do Lamar? O primeiro foi a lesão do Lamar, né? No quarto ele saiu com uma concussão. E o que foi até preocupante, assim, né? Porque, o cara saiu, quando saiu, o Lamar Jackson não volta mais para o jogo. Pô, que isso? E a outra coisa foi aquela interceptação retornada para touchdown. Aquela ali
Foi um punhal aquilo ali, cara, porque aquilo ali tira muito moral do time. E foi uma interceptação de 101 jardas. O cara correu para 101 jardas. Foi uma interceptação. O cara correu o campo todo. Foi. Um campo todo. Ele pegou a bola dentro da endzone e foi do outro lado. Quem fez a interceptação foi o Taron Johnson. Então, o outro TD foi do Stephon Diggs. Pois é, até você falou um negócio que foi o seguinte. Você falou assim, o Green Bay é o meu favorito para poder ganhar o Super Bowl e tal. E eu estava com o pé atrás, assim, eu ainda estava querendo que fosse os Bills, sabe? Por mais que o Aaron Rodgers tem cara de ser um sujeito assim, bom de bater um papo furado, não tem? Você olha para a cara dele, tá com a cara simpática. Nós vamos convidar o Aaron Rodgers para participar aqui do nosso podcast. Ele acho que ele não vai querer, não. Então nós vamos convidar mesmo assim. Mas assim, tem o Aaron Rodgers, está jogando pra caramba e tal, isso aqui. Mas eu tô gostando do jogo do Josh Allen. Josh Allen, sim. Só que esse jogo agora, ele não jogou do jeito que ele estava jogando, não. Não, foi um jogo meio travado, meio... Teve umas horas ali no meio do jogo ali que ele tem uns lances, uns passos esquisitos, jogando a bola abaixo, coisa que ele não costuma fazer. Então, assim, o Josh Allen precisa jogar domingo, muito. Da mesma forma como ele vem jogando o ano inteiro. Porque ele vai pegar... Os Chiefs. Vai pegar qualquer um. Vai pegar o Kansas City Chiefs. Aliás, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa desse jogo aí, não. Mas uma coisa que que eu vi que o Gabriel Davis também lesionou, também estava meio ponto e vírgula lá, meio tafunta raso. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Parece ponto e vírgula. Mas assim, vamos dizer, os Bills mostraram maturidade, na minha opinião. Os Bills foram maduros, um jogo difícil, jogando em casa, num clima complicado, que jogar aquele jogo lá tava complicado, o clima tava complicado para os dois, e os Bills mostraram maturidade. Mas falta ainda, tem que provar. E provando tem que bater o Andy Reid. Para mim não é nem o Patrick Mahomes. E eu vou falar por quê? Porque o que o Andy Reid fez ontem. Vamos aproveitar essa deixa. Então já vamos emendar aqui para falar sobre Kansas City Chiefs e Cleveland Browns. Eu queria falar. Pode concluir. Não, é só dizer que assim, que Mahomes e Baker Mayfield começaram bem, né? Teve um lance ali que foi aquele touchdown que virou touchback, que aquilo ali, velho, é muito a cara do Cleveland Browns, não? Muito. O cara vai, o cara corre, o cara faz o touchdown, mas o cara sai antes da hora e a bola ainda pega lá no fundo, então foi touchback. Ou seja, o cara perdeu a posse de bola, não anotou o touchdown e, putz, aquilo ali foi foda. Mas duas coisas que eu queria falar. Só aquelas estatísticas gostosas que a gente gosta de passar para vocês. Baker Mayfield, 204 jardas, um touchdown e uma interceptação. E o Patrick Mahomes, 255 jardas e um touchdown. Aí o Chad Henne com 66 jardas e uma interceptação. Pois é. Por que o Chad Henne entrou? Porque o Patrick Mahomes saiu com uma concussão. Um lance que assim, que até quando você vê o lance, esse lance passou várias vezes, ele não é um lance assim, minha nossa, que coisa horrorosa e tal. Parece ser um lance mais ou menos normal. Apesar de que na hora que ele rola assim por cima do sujeito, a sensação de que o cara meio que puxa, pelo movimento, né, da inércia dos dois corpos ali, puxa um pouco o pescoço dele para trás. Mas ele acabou saindo, né? E ele saiu grog. Ele saiu parado lá, se sozinho ele não ia conseguir sair, não. Ele não está confirmado jogar ainda, não. Está cedo ainda. Não, né? A gente está gravando na segunda-feira. Hoje é segunda-feira, né? Dia 18 de janeiro. Aí o que acontece? O Henne,
entrou e começou bem. Ele entrou e começou bem, acertando uns passes ali para o lado e tal, não sei o quê. Mas aí, logo que ele começou, o cara pega e manda uma interceptação, cara. Jogou uma bola na endzone, que o cara dos Browns estava sozinho lá na endzone. Ele acertou direitinho a bola na mão dos Browns. Foi um passe muito bonito. Errado, né? Mas foi bonito. Sim. Mas o que eu queria falar desse jogo, eu não vi o jogo todo, eu assumo, eu só vi o finalzinho. Nós vamos... Não, peraí. Então, antes de chegar, você vai falar do finalzinho? Eu queria falar do finalzinho. Então, peraí, deixa eu só falar mais uma coisa. Porque faltando 5 minutos para acabar o jogo, estava 22-17 para Kansas City. E aí, teve 2 lances. O primeiro lance, eu acho que é aí que você quer falar, né? É que teve a terceira para 14. A terceira para 14. Para os Chiefs. Para os Chiefs. Terceira para 14 para os Chiefs. Se os Chiefs conseguem o first down, acabava o jogo, praticamente, né? E aí, o que aconteceu? As opções, a defesa pegou e apertou a marcação. O que o Rene fez? O Rene foi e correu. Ele correu, assim, ele arriscou a vida dele para conseguir 14 jardas. Na verdade, ele conseguiu, se eu não estou enganado, 13. Mas ele deu um peixinho de cabeça. Bolinho. É. Que foi uma quarta por polegada. Pois é. Aí aconteceu o negócio que você quer falar. Que foi uma aula do Andy Reid mostrando por que ele é o treinador que ele é e por que os times dele são tão legais de... Cara, o Leôncio foi maravilhoso. Aquilo ali foi bonito demais, cara, de ver. Foi bonito de ver. O Leôncio mandou muito bem naquela chamada ali. O que ele fez? Conta para toda a nossa audiência. Eu esqueci. Não, velho, o cara chegou e sim, era um lance de fazer corrida. Era hora de fazer corrida. Sim. Era hora de fazer corrida. Aí o cara chegou e falou assim: não, nós não vamos fazer corrida, vamos fazer o passe. Achou o camarada lá, do lado lá, assim, a defesa toda marcando a corrida, o cara pegou, achou o sujeito do lado lá, jogou a bola e pronto, pegou. First down. Foi muito bonito, cara. Ele fez um jogar que ninguém teria feito, ele fez. Leôncio. Acho que foi o Tark Hill que fez esse. Agora eu lembrei. Foi o Tark Hill que fez essa recepção. E é isso. Não, tava com sono. Mas foi justamente essa quebra de expectativa e quebrou a defesa dos Browns. Foi muito inusitado o que ele fez, cara. Foi muito genial. E quando a gente fala que o Kansas City Chiefs é difícil, mas tem o Mahomes. Não é só o Mahomes. Acho que o Mahomes é o que é. Se o Tom Brady, se o Tom Brady é o que é por causa do Bill Belichick, o Mahomes é inventivo, é criativo, é divertido de ver o Mahomes jogar por causa do Andy Reid. Porque o Andy Reid cria chamadas de onde não se espera. Ele ganhou o Super Bowl assim ano passado. Essa chamada foi maravilhosa, cara. Essa chamada desse jogo foi maravilhosa. Então, assim, ele é muito inventivo. Para você que não acompanha a NFL há muito tempo, o Andy Reid foi técnico do Michael Vick na época de Philadelphia Eagles. E era... Para mim, o Mahomes já é maior que o Michael Vick. Não tem nem comparação. Mas... Mahomes. Era essas considerações sobre a NFL, né? Eu não sei se o Mahomes... Você já falou isso aqui, mas o Mahomes é só para então um parênteses. O Mahomes que é um dos donos do Kansas City Royals. Já falei isso aqui, né? Provavelmente já falei que eu falo as coisas repetidas. Mas o Andy Reid é muito criativo. Ele é aquele cara que joga pra frente, que joga bonito. No nosso futebol é aquele treinador que gosta de jogar bonito, não só fazer o resultado. Ele faz, vamos fazer o resultado? Vamos fazer o resultado legal, pô. Vamos dar espetáculo. A pessoa saiu de casa na pandemia, fazendo 1 grau em Kansas City. A pessoa tem que ver um trem bonito, tem que sair de casa feliz. Não ganhou. Pô, ganhou. Tem assunto por uma semana. Pô, foi muito legal. Os 4 jogos já foram, né? Nós já sinalizamos quais vão ser os jogos na semana que vem, apenas mais uma vez
para quem não estava prestando atenção, justificadamente não estava prestando atenção, quando eu falei. No domingo, dia 24 de janeiro, às 5 horas da tarde, nós temos Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers em Green Bay, né? E às 8h40 da noite, nós temos Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs, o time do Leôncio. Vamos torcer em Kansas City, né? Que também lá, um belo lugar para se passar calor. Que nós vamos torcer para o Patrick Mahomes poder jogar. Vamos de palpite, vamos anotar aí. Ué. Ah, como é que foi que nós anotamos da outra vez aí? Vamos conferir aqui. Esses palpites são oferecidos por ninguém. Ninguém. Casas de apostas nos patrocinam. Paga nós, paga nós. Paga nós. Kansas City e Cleveland. Eu apostei em Cleveland. Que beleza, hein? E você apostou em Kansas City. Claro que eu apostei em Kansas City. Baltimore e Buffalo a gente acertou. Green Bay e Los Angeles a gente acertou. E Tampa Bay e Nova Orleans a gente acertou. Ou seja, só você que errou, né? Eu tô 100% hoje. Agora, e para o próximo jogo? Anota aí. Kansas City e Buffalo. Kansas City e Buffalo... Pô, aí vai depender, né? Vai depender. Não, sem murismos aqui. Kansas City, putz, cara, agora vai ser foda, porque se o Mahomes jogar, eu ia apostar no Kansas City. Sem murismos. Pois é, então eu vou... como eu fiquei achando que aquela contusão dele estava meio esquisita, então eu acho que ele não vai jogar. Como eu acho que ele não vai jogar, então eu acho que os Bills vão ganhar. Apesar de que o Josh Allen também... Não foi o Josh Allen. Mas eu vou de Bills. Bills? Vou de Bills. Eu também vou de Bills. Aí... Thomas Eduardo ou Arão Rogério? Pois é, cara. Olha, eu vou te falar com sinceridade. Eu quero que ganhe o Green Bay Packers, mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o... Mentira, é o contrário. Eu quero que ganhe o Tampa Bay Buccaneers. Mas eu acho... Não é por causa do Tom Brady? Não tem nada a ver com o Tom Brady. Porque eu gostaria muito de ver o time jogar o Super Bowl em casa. E quebrar logo, acabar logo com esse troço aí, para quebrar esses scripts e parar com esse troço toda vez. Mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o Green Bay Packers. Pode anotar para mim, Green Bay Packers. Então eu acho que o Tom tá num negócio... O homem tá possuído. Tá. E a conexão com os recebedores Mike Evans, Chris Godwin tá... E o Tom gosta de um frio, né? Ele tá acostumado com Foxborough. Né? Agora eu só achei engraçado, eu tenho notado que o Gronkowski, ele tem sido pouco acionado, né? Ou a impressão. Sim. Não, tem mesmo, tem sim. Mas por quê? Não sei. Cara, quando era Cameron Brate, toda a bola era para ele, entendeu? É porque tem um outro... O Cameron Brate, acho que ele tá mais em forma e mais com ritmo do que o Gronk. Né? Mas o Gronk tá fazendo bons bloqueios, tá mais atuando melhor nas trincheiras do que recebendo bola. Certo. Acabou a NFL? Acabou a NFL. Não, deixa eu ver se tem alguma notícia que a gente poderia falar assim de NFL. Não, eu tô para com o Mahomes, que eu gosto muito dele. O Mahomes maravilha. Eu acho ele muito, muito bom, cara. E ele é muito ousado também. E ele joga a bola de lado, assim. Tchum. Não apareceu minha mão, não. Não tem muito. Tem não. Se tiver também é azar. Tem uma que... Sobre... duas rapidinhas. Justin Fields se declara elegível ao draft. O Fields, meu parente. O que é isso? Família Campos aí. Exato. E o Sean McVay não confirma o Jared Goff como titular na próxima temporada, né? Porque, pô... Tá. Né? Pois é. Um inútil e incompetente. Mas bom. né? Pô, me ajuda aí. Não, me ajuda aí. O quê? O Sean McVay e o Jared Goff é o inútil e incompetente, né, gente? Não, pô, claro. Pô, antes da gente fechar o assunto, né? A gente vai colocar isso nas nossas redes sociais.
Bonitinho o Tom Brady lançando passe para a família, para os Breezy Boys lá depois do jogo, conversando com o Drew Brees no gramado. Você viu isso? Que legal. Né, cara? Não vi, não, mas é respeito. Esse cara, o Tom Brady, eu já vi, acho que foi uma das pílulas lá do Paulo Mancha. E o Tom Brady pode ser quem quer que seja que chega lá entra no time e fala assim: Oi, tudo bom? Eu sou o Tom. Como se existisse alguém no mundo da NFL que não conhecesse ele, né? O Tom Brady é um cara bacana e, além do mais, é marido da Gisele Bündchen. Como eu já falei aqui anteriormente, o Tom Brady, ele é marido da Gisele Bündchen. Isso. Acidentalmente, ele é quarterback. Isso. Ele é o melhor quarterback da história da NFL. Vamos, depois desse assunto, vamos para as nossas frivolidades. As frivolidades é o seguinte, tem uma aqui que é muito legal, que é o seguinte: o filme Curtindo a Vida Adoidado, ele fez 35 anos essa semana. Para quem não conhece, você estava numa caverna aí até hoje, não sabe o que é Curtindo a Vida Adoidado, conta a história de Ferris Bueller no dia que ele resolve matar a aula na escola e sair pelas ruas de Chicago para poder tocar o terror. Para mim, a minha cena preferida de Curtindo a Vida Adoidado é ele no restaurante. Eu sou o rei da salsicha de Chicago. Não, você... Eu esqueci o nome do rei da salsicha de Chicago. Aqui, a minha cena favorita no filme é a cena em que ele está no Wrigley Field. Wrigley Field, que é o estádio do Chicago Cubs. E até tem uma explicação interessante, porque o Chicago Cubs, o estádio do Chicago Cubs, o Wrigley Field, fica numa área residencial lá em Chicago. Então, a maior parte dos jogos... aliás, na época em que Abe Froman, o rei da salsicha. Ele chega no restaurante e fala: eu sou o Abe Froman, o rei da salsicha de Chicago. Abe Froman, o rei da salsicha de Chicago. Abe Froman, o rei. É maravilhoso essa cena. Aqui. Então tem um detalhe, que assim, na época que o filme foi feito, inclusive, o Chicago Cubs só mandava os jogos no Wrigley Field de dia. Não tinha jogos noturnos. Passou a ter jogos noturnos em Chicago, não tem, sei lá, 3 anos, 5 anos, não tem isso tudo. Então, o jogo foi à tarde. E o Ferris Bueller foi no jogo do Chicago Cubs à tarde. E o diretor da escola lá, aquele malucão lá, tá na frente, vai comer um lanche, assim, mostra a televisão do jogo do Chicago lá. Na hora que ele vira de costa, aparece o Ferris Bueller e dá tchau pra televisão, assim, ó. Em Chicago, se você quiser, você pode ir às lojas de fantasia de Chicago e alugaram a roupa de Ferris Bueller. Se você quiser. Esse filme é do lendário John Hughes. Uhum. Talvez o maior diretor de clássicos da Sessão da Tarde. Muito bom esse filme. Na história, John Hughes também, você não tá ligando o nome da pessoa, John Hughes dirigiu Breakfast Club, Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões. Lembra de Gatinhas e Gatões? Esqueceram de Mim, que é maravilhoso, que tem o Joe Pesci, cara. O Joe Pesci. Fazendo o filme do Esqueceram de Mim. Isso, fazendo um filme... O Joe Pesci fazendo um filme de criança. Assista na Netflix, tem uma série de documentários que chama... Acho que Como Esse Filme Foi Feito. Ah, sério? Eu não sei como é que chama a série. Filmes que marcaram a época. Ah, tá. Tá lá no Netflix. The Movie That Made Us. Se você tiver... The Movie That Made Us. E um deles é sobre Esqueceram de Mim. E conta como é que o Joe Pesci sofreu para não falar palavrão no filme. Porque é filme de criança, filme infantil, né? Porque é um filme infantil. O que mais que é do John Hughes? Antes Só do que Mal Acompanhado, com o Steve Martin. Já deve ter visto esse. Sim. A Garota Rosa Shocking, Mulher Nota 1000, Férias Frustradas. Férias Frustradas com Chevy Chase. Chevy Chase, isso. Nossa,
Férias Frustradas de Natal. A Malandrinha. Isso aí é da Sessão da Tarde também? Sessão da Tarde também. Parece com esse nome aí, né? Ninguém segura esse bebê do John Hughes. Eu acho que Três Solteirões e um Bebê também é dele, eu não sei. Não, acho que não é, não. Não, tô confundindo. Mas assim, são... O John Hughes, quem vê cara não vê coração. Ela vai ter um bebê. Ele tem um negócio com bebês, né? Pelo visto. Mas assim, ele foi roteirista de Denis o Pimentinha, de Beethoven. Nossa, então o negócio dele é Sessão da Tarde mesmo. 101 Dálmatas com a Glenn Close, com aquele cabelo. Tá Cruella. Mas apenas para trazer aí que deu origem à série, então, o filme, se você nunca assistiu ao filme Curtindo a Vida Doidada, tá errado. Primeiro você está errado, você não teve... Pausa esse podcast e vai assistir. Pausa esse podcast e vai lá assistir o filme. Aí, só que assim, se você nunca viu o filme, primeiro, você está errado. Segundo, você não teve uma boa educação. Não teve. Você tem que assistir esse filme, ele é sensacional. Ele é muito Sessão da Tarde, esse filme, mas ele é sensacional. Acontece várias coisas. Tem a cena da Ferrari, tem a cena do Field, tem várias. Não vou ficar falando, não, porque senão vou dar spoiler do filme que está fazendo 35 anos. É um filmaço. É um filmaço. É igual outro dia que assim, a gente não pode ser julgado por dar spoiler, né? Mas eu vou julgar você por ter me dado spoiler. Porque você me marcou numa publicação lá do perfil da Cristiano Torlone, o perfil do Cristiano Torlone aleatório, e eu tive 2 spoilers, eu falei isso, eu tive 2 spoilers de uma novela que eu já vi 3 vezes, estou vendo a 4ª vez e ainda assim eu tive spoiler. Que, por sinal, cara, é impossível não falar da novela Viagem em todos os episódios desse podcast, mas eu quero dizer o seguinte, cara, os parâmetros eram muito diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Aliás, 2. Otávio Jordão Antônio Fagundes estava lá com seus filhos lá, né, o Tarto e o Dudu, e o Dudu é o caçula. Aí ele pegou e falou assim: eles estavam lá na beira da piscina tomando uma cerveja, negócio. Pai, eu quero tomar, me dá uma cerveja e tal. Não, você não pode tomar. Não, pai, deixa eu tomar. Não, tá bom. Aí dá uma criança, o menino não tem, sei lá, 10 anos o menino tem. Aí o menino deu para ver que o menino tomou um gole de cerveja lá do negócio, tomou bebida alcoólica, entendeu? Isso é a novela da 7. Novela da 7, da época, né? A outra coisa foi o seguinte: Otávio Jordão estava lá na sua casa de campo, né? Uma mansão que ele tem lá, uma casa de campo. E aí ele falou assim: ô pai, vamos lá tomar uma cerveja com a gente? Aí ele falou assim: não, aqui eu não vou tomar uma cerveja agora, não, porque eu vou. Já a gente está voltando para casa e tal, né? Ou seja, vai pegar a estrada, né? Vai dirigir. Já não, voltar para casa. Não, que isso, vamos lá. O menino pega e insiste com o pai, né? Aí ele pega e fala: não, então tá bom, vamos lá, vamos tomar uma cervejinha. Ou seja, o cara pega. Completamente absurdo. Fora as filmagens, né? Que às vezes mostra na praia lá, a hora que tá alguém na praia. Aí filma, assim, dá aqueles close assim, na mulher de biquíni, né? Aquele biquíni asa delta dos anos 90. Isso é uma novela que é espírita, né? Tem erro. Né? É verdade, tem esse pequeno detalhe ainda. Esse pequeno detalhe, que é uma novela religiosa. Então, vamos para a efeméride esportiva da semana. Vamos para a efeméride esportiva da semana. Vinheta. 10.085 dias desde que o último canadense ganhou a Stanley Cup. Nossa. Foi o Montreal Canadien. Tá com o francês em dia, hein? O Montreal Canadien que bateu o Los Angeles Kings por 4-1. E o jogo do título dos Canadiens foi no 9 de junho de 1993 no Montreal Forum. Foi o jogo final que deu o último título da Stanley Cup para um time canadense. Eu já falei isso aqui, para quem não sabe, a NHL é uma liga canadense. Acidentalmente tem times dos Estados Unidos que há 10.000 não sei quantos dias vem ganhando títulos do pessoal do Canadá. Isso.
O Hall da Fama, você ia falar o último campeão? Não, o último canadense a chegar numa Stanley Cup foi o Vancouver Canucks. Em 2011. Pois é, lá em Toronto tem o Hall da Fama do beisebol, Hall da Fama e Museu do Beisebol, que fica em Toronto. É super legal, lá tem a Stanley Cup lá, a grandona, bicho, aquela taça é gigantesca, cara. Uhum. É muito grande. Bom, a sua efeméride. Sabe quem é fã de hockey? Sabe quem é fã de hockey no gelo e torcedora fanática do Washington Senators? Senators. Mia Khalifa. Mia Khalifa? Mia Khalifa. Washington Capitals. Não. Washington Capitals. Washington é Ottawa Senators. Pô, você falou Senators, eu confundi Capitals, eu lembrei Washington, eu lembrei de Senado aí. Você que do Capitólio, né? Washington Capitals. Hoje você tá meio aéreo, assim, né? Você não dormiu muito bem essa noite, não? Dormi. Não, eu confundi. Foi o Washington. Mia Khalifa, torcedora fanática do Washington Capitals. Washington Capitals, né? Se você não sabe quem é Mia Khalifa, pesquise no Google. Né? Isso. Procure no Instagram dela, que é melhor. Procure no Instagram. Bom, dita a efeméride esportiva da semana, agora é a hora da frase desmotivacional. E a frase desmotivacional dessa semana é a seguinte: é hora de esquecer os erros do passado e planejar os erros do futuro. Como sempre. Para você refletir aí sobre como que essa frase pode te desmotivar ao longo dessa semana. O que mais? Acabou? Acho que acabou. Foi muito rápido hoje. Mentira. Mentira. Não acabou não. Não. Nós temos que falar duas coisas. A primeira coisa é uma coisa sensacional. O próximo episódio deste podcast, o episódio 6, terá um convidado especial. Pode falar. A gente vai falar quem é ou vai manter segredo? Não vamos mesmo. Nós vamos falar que ele é especial só. E ele realmente é muito especial. Muito especial. E outra coisa. A partir desse próximo episódio, a gente vai ter o nosso resumão em um programa e o Biltre honorário em outro programa. Então serão 2 programas dos Builders por semana, ok? Sempre que a gente tiver no Builders honorários, né? Porque às vezes a gente pode chamar e o cara diz, não vou mexer com essa pateta, não. Então, esse programa aqui que a gente tá gravando na segunda vai sair terça? Vai, ele tem que sair amanhã, porque amanhã o Minas joga. Então, esse programa vai sair na terça e o Builder honorário vai sair na sexta-feira, como você já está acostumado com os Builders, ok? Exatamente. Então, reforçando, eu falei que eram 2 coisas. A primeira é essa: não percam o próximo programa. Um convidado muito especial. Vai ao ar na sexta-feira. Um convidado muito especial. O episódio 6 já está planejado. Teremos um convidado sensacional. E a segunda coisa é a seguinte: se você ainda não nos segue, siga os Builders nas redes sociais. No Instagram, nós estamos lá como Os Builders. No Twitter, nós estamos como Pod Os Builders. POD Os Builders. Elton Mendes. Isso. Elton Mendes está no Instagram e também no Twitter como Elton sem H. Não é isso? Isso. Você tem esse nome por causa do Elton John? É igual escrever Elton John. Não. Tá. É uma história para outro programa. Então faço questão de escutar essa história no outro programa. Eu, do meu lado, sou o Francisco CGD, C de casa, G de gato, D de dado, no Instagram e também no Twitter. Se você tem interesse, está com tempo disponível, não tem nada para fazer e quer conhecer mais sobre a viagem rumo aos 30 estádios da MLB, acesse o Instagram Home Run a Viagem. Home de casa, run de corrida, a viagem. Fechou. Certo? A gente volta. Lembrando, a gente volta na sexta-feira. Ok, sexta-feira. Que dia que vai dar sexta-feira? Deixa eu ver aqui. Dia 22. Sexta-feira vai dar dia 22. Sexta-feira, 22, nós estaremos aqui com o episódio 6, com um programa especial, um convidado especial.
e espetacular. Além de tudo. Espetacular. Então não percam. Então, gente. Então é isso. Não percam o nosso próximo programa. Um abraço para vocês. Se quiser comentar, sugiram. Se quiser sugerir algum assunto, sugiram um assunto lá pelo Twitter ou pelo Instagram usando a hashtag podcastosbuilds. Está aparecendo aí na tela? Ou vai aparecer na tela ou não vai? Vai aparecer na tela. Vai. Hashtag podcastosbuilds. É isso. 3 coisinhas, lavem as mãos, usem álcool em gel. Se for sair de casa, saia de máscara, se proteja. A pandemia, a vacina tá aí, mas a pandemia ainda não acabou. Não acabou. E isso é o que eu queria ter falado isso no começo, cara. Não queria fazer. A vacina chegou em Belo Horizonte. Aê. A vacina chegou ontem, dia 17, foi o primeiro dia de vacinação, começou lá em São Paulo. A vacina chegou hoje, agora à noite, ela chegou aqui em Minas Gerais. Então, a vacina veio. Já falta vir mais, nós vamos começar a produzir. Já já a gente vai sair dessa. Gente, pessoal, se proteja. Como o Elton falou, 3 coisas. Lave as mãos, usem máscara, álcool em gel. Não tem nada para fazer. Se na sua cidade está aberto, saia com parcimônia. Mas não vai sair para ficar aglomerando com ninguém. Mas se você está em Belo Horizonte, não tem nada para fazer em Belo Horizonte. Então fique em casa. Escute os Biltros. Isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.